Olá, aqui é Hugo Vasconcelos e vou mostrar para vocês o quarto módulo do sistema hoteleiro, onde nós vamos tratar a parte de relatórios, com PDF, incluindo ali o detalhamento daquela reserva, enviando todo esse detalhamento via WhatsApp automático aqui para o hóspede, e também tratar outros tipos de relatórios por período, com alguns filtros aí, para poder mostrar tudo que é check-in que tem dentro de uma determinada data, todos os check-outs, todas as reservas que foram vendidas também dentro de um determinado período, E aqui eu fiz algumas outras condições também, como o check-in. Assim que o usuário já tem uma reserva, chegou aquele dia, então você consegue efetuar o check-in com a entrada dele, o cadastro dos demais hóspedes, e fiz uma melhoria no quadro aqui também que eu vou explicar para vocês, que são o quadro de quartos, onde você pode verificar de forma rápida tudo que você tem saindo aquele dia, com o check-out, tudo que você tem ali de quarto entrando, quartos que tem a saída e a entrada no mesmo dia, tá? E quartos que estão totalmente indisponíveis e os que estão disponíveis. E aqui também fiz um filtro por quarto. Então, por exemplo, vamos supor que hoje, aqui é porque o exemplo que eu coloquei, que eu estou trabalhando, são apenas com 12 quartos. Mas se você colocar um hotel maior, que tem 50, 60 quartos, às vezes vão ter 20 entradas, 20 check-in no mesmo dia, ou 20 check-outs no mesmo dia. Tá? E aí aqui não teria uma visualização muito boa para ele ficar procurando. É claro que aqui ficariam repetindo 20 cards, de acordo com a quantidade ali que ele tem. Então vamos supor, eu coloquei aqui, ó, checkout, ele está me mostrando que nessa data do dia 20 são 3. Só que se tivesse 30, 40 checkouts naquela data, o que eu fiz aqui foi uma coisa para simplificar. Então se chegou para mim o hóspede do quarto 8 querendo fazer um checkout, eu simplesmente clico no 8 e ele já filtra para mim aquele quarto ali, tá? E aqui eu vou ter a opção de fazer checkout, que não está ainda programado dentro do nosso sistema, porque eu preciso entrar com a parte financeira para depois somar tudo que ele gastou e aí sim definir isso no checkout. Então, uma coisa de cada vez. Então, aqui nós trabalhamos com esses filtros e com o check-in. Quanto ao detalhamento da reserva, como que ele funciona? Quando é feita uma reserva aqui, eu vou fazer aqui para o hóspede 1, vou selecionar quarto, vou selecionar período, aí ele vai me dar disponibilidade e tudo mais, conforme vocês já conhecem e nós já havíamos feito aqui anteriormente, ok? Então, coloquei aqui a quantidade de hóspedes, alguma observação, insiro também, vou lançar aqui de exemplo. Ó. Quando eu salvo, automaticamente ele já gera o detalhamento. Esse detalhamento é um PDF que eu acabei criando aqui com aquelas informações, tá? Vai vir aqui o título que nós temos aqui do projeto, que tudo isso está nas configurações, a logo que você definir aí, vai vir a informação de detalhamento da reserva, o nome do hóspede e a data que foi gerado. E aqui vai vir check-in, check-out, quantidade de hóspede, dia que foi reservado, qual o hóspede que reservou, o hóspede principal, o telefone dele, CPF dele, quem foi o funcionário que fez essa reserva, tá? O tipo de quarto, até o número do quarto, que depois pode até alterar, mas isso aqui já é interessante já ficar atrelado à reserva. O valor da reserva, o valor que ele deu de entrada e o valor que falta pagar. E a forma que foi o pagamento da entrada. Tá? Isso aí tudo eu acrescentei também dentro desse módulo. Se tiver algum desconto, você pode lançar lá também, que foi uma coisa que eu acrescentei também. E aqui vem informações, tá? Então aqui vem as observações e informação. O check-in é feito a partir das 14. Isso está onde? Está aqui, ó, no painel de configurações, que ali eu já achei interessante dar uma informação para reserva. Então, toda vez que ele efetua uma reserva, ele já recebe aquela informação aqui, ó, e os detalhamentos da reserva, conforme vocês podem ver, tá? Então, foi feita uma nova reserva para esse hóspede, com entrada e saída, então automaticamente já recebeu aqui o total da reserva, quanto que ele já pagou e aquela informação, tá? Atenção, o check-in é feito a partir de determinado horário e por aí vai, beleza? E aqui ele mostra o seguinte, abaixo o detalhamento em PDF da reserva. Eu coloquei para não enviar ali por enquanto, mas quando você deixar a opção para enviar, vai vir o PDF da reserva, que é justamente anexar para o hóspede isso que está aqui. Ó. Então ele recebe esse PDF. Isso é opcional também aí dentro do sistema, assim como essas mensagens de retorno no WhatsApp que vocês estão vendo ali, que eu acho interessante sim, porque ele vê que foi confirmado, tá, aquela reserva dele, ó, que foi feito e de acordo com as informações que estão ali. Se tiver alguma coisa que não é de agrado dele ou que ele queira que altere, tendo disponibilidade em relação à data, é possível editar, tá? Isso nós já havíamos feito, então nada mudou nessa etapa aí. Então aqui tem todo o detalhamento dela e aqui também ele consegue gerar, caso necessite, aquele PDF. Então se ele precisar de verificar alguma outra informação com um detalhamento maior, tem a opção aqui, ó, dentro de cada um, dos cards para que ele possa fazer isso aí.
Tá? Então, basicamente foi feito isso. Depois que eu terminei esses filtros, eu comecei a fazer a parte do check-in. Então, imagina que hoje é dia 20 e você queira filtrar aqui, ó, todos os check-in que eu tenho para efetuar nesse dia 20. Né? E aí chegou lá o hóspede do quarto 1, que é esse hóspede 3, e você vai efetuar o check-in dele. Quando você clicar aqui, ele já vai te dar algumas informações, qual é o quarto, a quantidade de hóspede, o total que deu a reserva dele, o que ele pagou de entrada e o que falta ele pagar. Tá? E aqui, se tiver alguma placa de carro, vai ser colocada. Caso já tenha sido associada essa placa ao hóspede, ele já puxa aqui automaticamente. Deixa eu ver se esse já foi, tá vendo? Ele já puxa, mas se não for a mesma, né, tem que confirmar, obviamente você altera, tá? A forma que ele está pagando o restante, que é a diferença que falta, se tiver alguma observação você lança aqui também, essa observação vai substituir a que tinha anteriormente, e aqui quantos hóspedes tem, então essa aqui está marcada para 1. Um hóspede, essa aqui é 3, ó. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, eu já posso cadastrar os outros hóspedes, que fica o principal, e eu poderia cadastrar os demais hóspedes aqui, ó. Ele vai falar que eu não posso porque esse é somente 1. Ah, não, é porque aqui é só 1 mesmo, eu vou aumentar a quantidade dele. Ali é porque eu acabei colocando o nome do hóspede de hóspede 3, aí parece que é outra informação, mas não tem nada a ver. Então aqui, ó, quando ele tiver com essa informação, eu vou efetuar o check-in, ele não deixa eu efetuar o check-in antes de eu cadastrar esses hóspedes, tá vendo? Então eu cadastro as informações dele, eu só coloquei essas duas aqui, né? Mas depois eu vou ver se eu coloco mais informações, como o telefone, que ele também pode receber notificações, tá? Na hora do check-in, então eu vou pensar como detalhar melhor isso. Mas aqui, por enquanto, eu coloquei para esses outros hóspedes, obrigatoriedade só no nome e não no documento, porque às vezes é uma criança que não tem necessariamente um documento, né? E nem coloquei que é um CPF, você vai colocar o documento qualquer ali. Só que depois que ele passar os dados desses hóspedes que serão cadastrados, aí sim ele consegue dar fechamento ao check-in, tá? Então na hora que ele clicar aqui, ele vai então concluir aquele check-in e eu vou colocar depois, ainda não fiz também, para quando você entrar aqui novamente, ele mostrar o detalhamento daquele check-in que foi feito, porque ele não pode efetuar um check-in em cima dele. Ainda não deu para concluir, por quê? Porque agora no próximo módulo entra a parte financeira, onde nós vamos ter os recebimentos e os pagamentos. Então assim que eu efetuar uma nova reserva, eu já tenho um recebimento do no-show, né, que é a entrada. Depois, quando eu efetuar um check-in, eu tenho o recebimento daquela diferença. E depois, obviamente, no checkout nós teremos o acerto final, tá? Então essas partes já de financeiro eu começo a partir do próximo módulo.